Bom dia, camaradas. Começar aqui brindando a todos e todas com os versos de um poeta mato-grossense recém-falecido, chamado Antônio Sodré, que é o poeta da transmutação. Força interna dos meus pés, sapatei mais, sapatei mais, sapatei mais, pois eu quero amassar o barro da tristeza. Então, um bom domingo para todos nós. E nós começamos aqui convidando o professor Demerval Saviani, que vai fazer a palestra de hoje. Professor Saviani é professor emérito da Unicamp, elaborador da pedagogia histórico-crítica, presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação Brasileira, recebeu o Prêmio Jabuti de Educação em 2008, com a obra História das Ideias Pedagógicas no Brasil. 2014, abertura para História da Educação, também editores associados, e tem muitos livros como História da Democracia, tem dado grandes contribuições. Recentemente esteve em Mato Grosso, contribuindo lá também com a associação, a Sociedade Brasileira de História da Educação, e também já morou em Mato Grosso, então para a gente é um grande prazer coordenar essa mesmo. Mas aqui os Mato Grossenses estão na ordem do dia. Então a gente passa a palavra para o professor, as intervenções, ele vai fazer a sua intervenção. Ao final nós teremos as duas intervenções já definidas aí. Então, professor. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, essa oportunidade de estar aqui nesse seminário, trocando contribuições com vocês. E eu entendo que foi, sem dúvida, mais do que oportuna a iniciativa de realizar esse seminário para discutir a consciência social brasileira à luz da conjuntura decorrente das eleições de 2014. E, obviamente, a tomada de consciência começa pelo conhecimento das características que conformam a nova situação pós-eleições, na qual devemos realizar as nossas ações. Por isso, após a conferência de abertura, que abordou o significado e os desafios que essa nova conjuntura impõe à nossa ação, a primeira mesa dedicou-se a analisar as bases socioeconômicas, cabendo à segunda mesa o exame das lutas insertadas no campo ideológico pela mídia, redes virtuais e movimentos sociais. Mas, como já havia advertido Engels num texto de 1876, para levar a bom termo o controle das consequências sociais indiretas e mais distantes das ações humanas propiciadas pelo conhecimento histórico, é necessário algo mais do que o simples conhecimento. É necessária uma revolução que transforme por completo o modo de produção existente até hoje e, com ele, a ordem social vigente. Talvez tenha sido nessa direção a expectativa dos organizadores deste evento ao programarem uma conferência de encerramento, tendo por tema consciência social e ação política e ideológica. Como se vê, recai sobre o encarregado dessa conferência uma responsabilidade que, com certeza, excede as forças de que dispõe, com o agravante de que lhe coube a tarefa de pensar as linhas de sua exposição sem o conhecimento prévio das análises efetuadas na conferência de abertura e nas mesas temáticas. Bem, eu vim aqui, participei da conferência de abertura, também da primeira mesa, e infelizmente não pude participar da segunda, onde provavelmente já algumas questões ligadas ao tema desta conferência foram tratadas, mas infelizmente ontem à tarde eu não tinha disponibilidade para estar aqui. Agora, eu notei, tanto pela conferência de abertura como pela primeira mesa, que as questões de conjunturas foram trabalhadas, e isto me deixa mais à vontade
para não precisar retomar essas questões e trabalhar mais a respeito dos fundamentos, né? Da concepção que está por detrás de toda essa problemática que estamos vivendo. Então, diante dessas circunstâncias que eu acabei de indicar, eu entendi que o tema dessa conferência implica a explicitação do princípio segundo o qual a ação revolucionária, para ser desencadeada, exige o amadurecimento, além das condições objetivas, também das condições subjetivas, sendo que ambas, ainda que sob a determinação das primeiras, se condicionam reciprocamente. E para realizar essa tarefa, pareceu-me que o caminho mais indicado é partir do resumo dos estudos de Marx, por ele mesmo registrado magistralmente no prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. Bem, então eu devo dizer previamente que eu tive dificuldades de preparar essa exposição. Dificuldades porque o tema é amplo e sempre que eu buscava uma linha de análise, eu me perguntava, mas acho que eu vou estar chovendo no molhado, porque, com certeza, todos os participantes do seminário já percorreram esses caminhos, já exploraram essas temáticas, né? Aí eu ia por uma outra via, mas e aqui também? Será que isso vai implicar em alguma contribuição? Por outro lado, também eu não pensei em organizar um PowerPoint, slides, né? Embora eu tenha trabalhado ultimamente dessa forma nas videoconferências, os cursos em videoconferências que temos oferecidos na Unicamp, no caso desse seminário, não pensei nisso. Então, eu vou fazer uma exposição, né, na forma tradicional, né, da vida acadêmica. Talvez até mais para trás ainda do que o tradicional recente, né? Porque é como se a gente estivesse voltando lá à Idade Média, né? Em que o professor era o lente, né? O lente, aquele que lia, porque não havia livros, né? A imprensa não tinha sido descoberta ainda, então cabia a ele ler os manuscritos que os monges tinham guardado lá, copiado dos clássicos, né? Para formar as novas gerações, né? Então, eu vou aqui fazer uma exposição, né, mas vou ficar um pouco preso ao texto, até para não me desviar muito e não estourar o tempo máximo que eu tenho, que é aquele tempo do qual o Renato utilizou na conferência de abertura, que é aproximadamente 2 horas. Bem, então, começando a partir desse prefácio, a contribuição que todos já leram e releram, né, eu partiria da seguinte passagem, né, diz Marx lá: na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência. Então, esse é o trecho de Marx, né? Fez-se que aparece aí explicitamente o tema-chave que me foi atribuído para esta conferência: consciência social, que se manifesta de formas diferenciadas, correspondentes à superestrutura jurídica e política, que, por sua vez, se levanta sobre a base da estrutura econômica, que é constituída pelo conjunto das relações de produção, que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Portanto, para o exame do significado de consciência social,
faz-se necessário, preliminarmente, compreender a estrutura da sociedade. E no referido prefácio, Marx está sintetizando sua análise do processo de desenvolvimento histórico-objetivo da humanidade. Então, ele, numa outra passagem, que depois eu vou também mencionar, ele vai fazer uma síntese mostrando os modos de produção básicos que se desenvolveram desde lá do modo de produção asiático até o modo de produção capitalista, né? Eu vou tomar agora aqui o modo de produção feudal, né, de cujo desenvolvimento surgiu, por contradição, o atual. Então, tomando esse modo de produção, nós vemos que as relações sociais se assentavam na propriedade privada da terra, colocando em oposição os senhores feudais, como donos da terra, né, que então era a classe dominante. E, como classe dominada, os servos que se encontravam vinculados à terra, e por isso deviam servir a seu senhor, isto é, o proprietário da terra em que eles viviam. Nessa condição, eles deviam cultivar a terra, produzindo para satisfazer as próprias necessidades de sobrevivência e também as necessidades de sobrevivência dos seus senhores. Era, pois, uma sociedade cuja produção estava voltada para o consumo. Produzia-se fundamentalmente para atender às necessidades de consumo dos membros da sociedade e para produzir os objetos requeridos pela estrutura da sociedade feudal, tais como os instrumentos de trabalho, os meios de locomoção e as condições de moradia com seus equipamentos, foram constituídas as corporações de ofício, dirigidas pelo mestre, a quem estavam subordinados os oficiais ou companheiros e os aprendizes. Bom, está aí, em termos simplificados, a estrutura da sociedade feudal, constituída pelas relações sociais de produção baseadas na propriedade feudal, correspondentes ao grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais feudais. E sobre a base concreta desse conjunto de relações de produção, se elevou a superestrutura jurídica e política, representada pela nobreza e pelo clero, que estabeleciam as normas que regulavam o funcionamento dessa forma social. Bom, mas Marx prossegue naquele prefácio afirmando o seguinte: em certo estádio de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que é a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais se tinham movido até então. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-se no seu entrave. Surge, então, uma época de revolução social. A transformação da base econômica altera, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura. Ao considerar tais alterações, é necessário sempre distinguir entre a alteração material das condições econômicas de produção, que se pode comprovar de maneira cientificamente rigorosa, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência deste conflito, o conflito entre relações de produção e forças produtivas, né, levando às últimas consequências. Assim como não se julga um indivíduo pela ideia que ele faz de si próprio, não se poderá julgar uma tal época de transformação pela sua consciência de si. É preciso, pelo contrário, explicar esta consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Então, esse é um trecho de Marx, né? Efetivamente, pelo trabalho dos servos e artesãos, as necessidades de consumo da sociedade feudal eram satisfatoriamente atendidas. Mas, no âmbito dessas relações feudais de produção, foi ocorrendo um cada vez mais amplo desenvolvimento da capacidade produtiva dos servos e artesãos, provocando o aumento progressivo da produção de excedentes. Dessa forma, as trocas, que antes eram residuais, foram se tornando cada vez mais frequentes.
Com isso, as grandes feiras de troca, que antes eram esporádicas, acabaram por se tornar permanentes, dando origem às cidades onde viviam aqueles que se dedicavam ao comércio, às trocas, vale dizer, os burgueses, isto é, habitantes da cidade. Né? Literalmente, burguês é o centro do burgo, da cidade. Burgo significa cidade em inglês lá. Essa mudança do eixo da produção, do consumo para as trocas, do campo para a cidade e da agricultura para a indústria, acabou por determinar o surgimento de um novo modo de produção, com uma nova estrutura social, que é o modo de produção capitalista, com a sociedade de mercado, também chamada, então, sociedade burguesa. Consequentemente, as relações sociais feudais impulsionaram o desenvolvimento das forças produtivas sociais, conduzindo-as à geração de bens para além do atendimento às necessidades de consumo, que era a razão de ser dessa forma social de produção. E ao atingir o estágio de generalização das trocas, de formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações sociais feudais se converteram em seu entrave. Isso porque, com os servos vinculados à terra, que permanecia a propriedade privada dos senhores feudais, e com os artesãos vinculados às corporações, que permaneciam sob o controle dos mestres, como seria possível reorganizar a produção voltando para atender às necessidades da troca? Abriu-se, então, uma era de revolução social liderada pela nova classe em ascensão, que era a burguesia. Pela Revolução Burguesa, os servos foram arrancados do vínculo com as glebas e os artesãos arrancados do vínculo com as corporações e transformados em trabalhadores livres. Livres, diz aí Marx no Capital, livres em dois sentidos. O sentido positivo, isto é, foram libertados do domínio, da dependência dos senhores e dos servos, e dos mestres. Né? E o sentido negativo, porque eles foram despojados da posse de seus instrumentos de trabalho. Ficaram livres dos seus instrumentos. Se ficar livre dos seus instrumentos, com que eles vão produzir. Assim, enquanto trabalhadores livres e como proprietários apenas de sua força de trabalho, cabia-lhes entrar em relação de troca com os proprietários dos meios de produção concentrados na forma do capital, né? Vendendo sua força de trabalho para passar a operar com os meios de produção dos capitalistas, que, na condição de compradores da força de trabalho, ganham o direito de se apropriar de tudo que a força de trabalho é capaz de produzir. Então, isso é a nova sociedade que surge a partir da Revolução Burguesa. Mas vejam bem, não é uma revolução que aconteceu lá num determinado dia. A Revolução Burguesa aconteceu e agora é uma nova ordem. Essa é uma revolução que foi acontecendo, né, durante um longo período. Começa lá no século XV, XVI. Né? O século XVII é fundamental, né, porque é o século... pode ser considerado o século metodológico, porque aí nós temos o discurso do método de Descartes, temos o novo órgão de Bacon, né? Então, o novo método de pensar, o novo método de conhecer a realidade, a natureza, né? O novo órgão é o método, é a lógica indutiva, substituindo a lógica dedutiva, o silogismo, que vigorava no Idade Média. Temos ali a didática magna de Comênio, né, que é o método didático, o método de ensino, o método pedagógico, novo, para a nova ordem. Então, vejam aí como aquilo que Marx diz, a mudança das estruturas, das condições materiais, transforma mais ou menos rapidamente toda a imensa superestrutura. Então, vejam como a superestrutura estava se modificando. Né? Descartes, por exemplo, vai escrever o discurso do método em francês, porque era dirigido à nova classe em ascensão, dirigido aos honnêtes gens, às gentes de bem, aos burgueses, né? Que necessitavam de uma filosofia mais acessível, não aquela filosofia complicada dos escolásticos. Mas ele vai escrever as meditações
metafísicas, né? Meditações de prima filosofia, em latim, que era dirigido aos jesuítas, né? E aí é que ele enuncia a dúvida hiperbólica, né? A dúvida limite, né? Porque tudo que ele desenvolve no discurso do método, lido pelos jesuítas, dizer, tudo bem, todas essas dúvidas que você levanta aí, né, é compreensível, porque os homens se enganam, mas Deus não se engana, né? E, portanto, a nossa certeza deriva de Deus, não dos homens. Nas meditações, ele vai, nesse texto em latim dirigido aos jesuítas, ele vai levantar a dúvida hiperbólica, que é a seguinte: bom, mas e se esse Deus que vocês dizem que é o gênio do bem, que faz tudo pela nossa salvação, e se em lugar de ser um gênio do bem, ele for um gênio maligno, que põe todo o seu empenho em nos enganar? Então, a dúvida aí vai ao limite de mostrar que também nós não podemos confiar em. Então, o livre exame aí é um atributo do sujeito. Então, a subjetividade ela está surgindo aí, né? E fazendo toda a crítica à autoridade externa, né? Isso vai se manifestar também na religião, né? Com a doutrina do livre exame do protestantismo, né? Então, o protestantismo é a religião adequada à nova ordem que está surgindo. Então, é toda a imensa superestrutura que está se modificando, né? Como Marx aí diz no texto que eu havia lido, né? A superestrutura jurídica, artística, religiosa, filosófica, né? Numa palavra, ideológica. Né? Todo o campo da ideologia do pensamento vai aí se alterando. Bem, eu retomo então aqui o texto. Surgiu assim um novo modo de produção, o modo de produção capitalista, no qual a classe fundamental dominante são os capitalistas, isto é, os proprietários dos meios de produção, e a classe fundamental dominada são os trabalhadores, os proletários, proprietários apenas de sua força de trabalho. Sob essas novas relações de produção, as forças produtivas foram libertadas das peias impostas pelas relações sociais feudais, atingindo, ao longo dos cerca de 5 séculos de desenvolvimento do capitalismo, níveis extremamente avançados, já celebrados por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista de 1848. E sobre o conjunto das relações que constituem a estrutura da sociedade capitalista, levantou-se toda uma imensa e complexa superestrutura representada por determinadas formas de consciência social, que Marx nomeia como sendo as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas. Em resumo, as formas ideológicas. Então, tudo isso que eu já adiantei, né? Essa imensa superestrutura, nesses aspectos todos que foram se desenvolvendo. Na literatura também, nós nos lembramos aí do Cervantes, né, com o Don Quixote, que é uma crítica ácida à concepção cavalheiresca, né, que vigia na Idade Média, né, e que estava em processo de crítica e de transformação nessa mudança para o modo de produção capitalista. Em seu desenvolvimento, o capitalismo socializou pela grande indústria pela manutenção dos meios de produção em mãos privadas. Então, vamos examinar um pouco essa contradição, né, entre as relações de produção e as forças produtivas, né, no contexto atual. As relações sociais capitalistas, baseadas no trabalho assalariado, com meios de produção concentrados nas mãos dos capitalistas, promoveram um avanço sem precedentes das forças produtivas, mediante uma crescente socialização do trabalho que passou do artesanato para a cooperação simples e a manufatura, até chegar à generalização da grande indústria, operando com exércitos de trabalhadores articulados num complexo coletivo, de tal modo que cada produto se materializa como resultado da ação conjunta dos trabalhadores, tornando-se impossível que determinado trabalhador, individualmente considerado, possa reivindicar a autoria do referido produto, né? Então, inteiramente diverso do artesanato. No artesanato, o artesão é o autor do objeto, né? Ele produz inteiramente aquele objeto, né?
no capitalismo, na grande indústria, né, uma série de trabalhadores, cada um faz uma pequena parcela e o resultado que sai lá decorre da ação de todo esse conjunto. Né? E nenhum individualmente se identifica com o resultado. Nessas condições, o capital foi avançando e se apropriando de todos os espaços que encontrava, até ocupar todo o globo terrestre. Nesse contexto, as relações sociais baseadas na apropriação privada dos meios de produção e dos produtos do trabalho deixam de impulsionar as forças produtivas e, ao contrário disso, passam a frear, a impedir seu avanço. Daí decorre o fenômeno da produção destrutiva, que se manifesta de forma explícita na destruição de forças produtivas e de produtos do trabalho, né? E de forma disfarçada na obsolescência programada. Então, no primeiro caso, né, da produção destrutiva, nós temos as contínuas guerras localizadas, as catástrofes ambientais, os acidentes viários, né, e eventos similares que, provocando destruições, alimentam o capitalismo, porque é preciso reconstruir aquilo que foi destruído. E, obviamente, a reconstrução pode ser feita a partir dessas mesmas relações sociais privadas, não sendo necessárias novas relações. Diante disso, me ocorre a seguinte questão, né? Se não seria o caso de se perguntar se as manifestações que provocam depredações e queima de veículos, especialmente de ônibus, não acabam concorrendo, ainda que inintencionalmente, inconscientemente, para dar uma sobrevida à forma social capitalista. Com efeito, os mais de 200 ônibus que foram incendiados em 2014 precisam ser repostos, atenuando a crise de superprodução das indústrias de veículos. Me parece importante essa questão da destruição produtiva, porque como o capitalismo atingiu o seu limite, ele não tem mais para onde se expandir, atingiu aquele ponto que Marx dizia, é preciso que ele tome conta de toda, esgote suas possibilidades para que uma nova forma possa surgir. Nós estamos nesse ponto, o capitalismo praticamente já esgotou suas possibilidades, né? Mas as destruições fazem com que ele continue sendo alimentado. E é por isso também que, normalmente, após grandes guerras, vem um surto de desenvolvimento capitalista. Depois da Segunda Grande Guerra, veio a chamada Era de Ouro do desenvolvimento capitalista, até ele se esgotar novamente na década de 70 e entrar nessa crise, né, que vem se arrastando, né, e que agora começam a aparecer indicadores de que a crise é não apenas conjuntural, mas estrutural. Bom, no segundo caso, o da obsolescência programada, para ilustrar esse fenômeno, dado o limite de tempo, eu vou recorrer apenas um exemplo, que é o da produção de lâmpadas. Eu me lembro que na década de 1970, um professor alemão afirmou numa conferência lá em São Paulo que já havia tecnologia disponível para produzir lâmpadas eternas, lâmpadas que nunca se queimam, mas que isso não se efetivava porque contrariava os interesses, né, das indústrias de lâmpadas. E em 2010, acho que todos já devem ter assistido esse vídeo, né, que foi lançado em 2010 no YouTube, um vídeo denominado Comprar, Descartar, Comprar, Obsolescência Programada, dirigido por Cosima Danorizzi, que começa com uma impressora que teve uma peça danificada e seu dono leva aos técnicos para conserto. No entanto, todos os 3 técnicos consultados afirmam que não valia a pena consertar. Saía mais em conta comprar uma nova. Isso nós estamos assistindo todo dia com o processo de informática. Em seguida, o vídeo passa a tratar da questão da produção de lâmpadas, começando exatamente pela constatação, em 1972, da existência de uma lâmpada na Califórnia, num parque de bombeiros, produzida em 1901, que permanece acendendo normalmente.
Assim, em 2001, fizeram uma festa, né, no estilo americano, uma festa com direito a cantar parabéns e bolo de aniversário, comemorando 100 anos da lâmpada lá. E o vídeo, então, prossegue, recapitulando a história da lâmpada. Então, um registro aqui, no dia de Natal de 1924, foi criado o primeiro cartel de produtores de lâmpadas, chamado FEBUS, né? Embora se informe também que esse cartel nunca foi confirmado oficialmente. Mas depois o pesquisador alemão descobriu documentos em que esse registro se confirma. Então, no dia de Natal foi criado, em 1924, o primeiro cartel de produtores de lâmpadas, com o objetivo de controlar a vida útil das lâmpadas. E aí o vídeo também lembra que em 1871, Thomas Edison pôs à venda sua primeira lâmpada com a duração de 1.500 horas. Né? E os técnicos, então, estavam trabalhando para aumentar a duração das lâmpadas. Chegaram até 2500. O historiador alemão, Helmut Höck, que é historiador de lâmpadas, lá de Berlim, mais de 80 anos depois lá desse início da comercialização da lâmpada em 1871, encontra provas, né, examinando os documentos, provas da ação do cartel, que fixou como duração máxima das lâmpadas para atender aos seus interesses de lucro 1000 horas. Né? Até criaram um slogan lá, a campanha das 1000 horas. Agora, então, vejam vocês o que isso significa como freio das forças produtivas ao observar a quantidade de recursos, né, de capital, de matéria-prima, força de trabalho, né, equipamentos investidos na produção de lâmpadas para substituir as que se queimam. Então, há todo um investimento aí, né, e é força produtiva represada, né, porque as forças produtivas podiam estar liberadas, né, se produzissem as lâmpadas eternas, que nunca se queimam. Então, você vai produzir lâmpadas para quê? Só na medida em que a população aumenta e mais gente precisa de lâmpadas. Você produz aquelas adicionais. Mas tudo mais fica liberado para produzir outras coisas. Né? As forças produtivas então estariam se desenvolvendo. Mas agora estão freadas por esses processos. Né? E o caso das lâmpadas é apenas um exemplo de uma tendência da estrutura econômica capitalista evidenciada de forma cabal nos produtos eletrônicos, marcados por uma obsolescência acelerada, que tem como efeito colateral o acúmulo de objetos descartados com sérios problemas para o meio ambiente. Numa economia socializada, todos esses recursos estariam liberados para desenvolver a produção voltada para atender a novas necessidades humanas, impulsionando o avanço das forças produtivas. Trata-se, pois, de socializar os meios de produção, compatibilizando-os com um processo de socialização do trabalho já realizado no âmbito do próprio capitalismo. Mas, para isso, é necessário, além das condições objetivas, o amadurecimento também das condições subjetivas, isto é, a tomada de consciência dos problemas, tendo em vista o encaminhamento de sua solução. E é nessa direção que se encaminha a continuação do texto do prefácio à Contribuição para a Crítica da Economia Política, redigido por Marx. Diz ele o seguinte: uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz de conter. Nunca relações de produção novas e superiores se lhe substituem antes que as condições materiais de existência dessas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade. É por isso que a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver. E assim, numa observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu quando as condições materiais para o resolver já existiam, ou estavam, pelo menos, em vias de aparecer. A traços largos, aqui vem aquele resumo, né? A traços largos, os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno podem ser qualificados como épocas progressivas da formação econômica da sociedade.
as relações de produção burguesas são a última forma contraditória do processo de produção social. Contraditória não no sentido de uma contradição individual, mas de uma contradição que nasce das condições de existência social dos indivíduos. No entanto, as forças produtivas que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para resolver esta contradição. E ele arremata: com esta organização social, termina assim a pré-história da sociedade humana. Nós estamos vivendo na pré-história. Com essa forma vai terminar a pré-história. Por quê? Pré-histórica é o período em que a humanidade faz a história sem saber o que ela faz. Faz a história diante de condições das quais ele não tem controle, né? Então a expectativa é que, superar essa forma, superada a divisão em classes, os conflitos, né, a humanidade reconciliada consigo mesma, passando então do reino da necessidade para o reino da liberdade, aí ela vai fazer a história sabendo que está fazendo a história, né? Portanto, aí é a era histórica propriamente dita que tem início, não essa pré-história onde nós ainda nos encontramos. Bem, vou então tentar comentar essa passagem na direção do tema nosso, né? De fato, enquanto os homens viviam no reino da pura necessidade, isto é, enquanto eles eram forçados a extrair da natureza os elementos necessários à sua sobrevivência, não aparecia a questão da destruição da natureza como um problema, isto é, como algo que viria a inviabilizar a própria existência humana. Entendido o problema, entendido o conceito de problema, tal como o analisei no livro Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, implicando tanto a conscientização de uma situação de necessidade, que é o aspecto subjetivo, como uma situação conscientizadora da necessidade, que é o aspecto objetivo, nós concluímos que, apesar do desgaste determinado pelo uso excessivo do termo, né, problema é uma palavra que está na boca de todo mundo. Aquele problema é sinônimo de assunto. Então, apesar desse uso excessivo, né, o conceito de problema possui um sentido profundamente vital e altamente dramático para a existência humana, pois indica uma situação de impasse. Trata-se de uma necessidade que se impõe objetivamente e é assumida subjetivamente. Assim, somente quando o avanço das forças produtivas, traduzido no desenvolvimento tecnológico, já permite uma utilização racional dos recursos naturais, é que a consciência da necessidade de preservação desses recursos se manifesta. É verdade que essa consciência pode se antecipar em casos específicos, como o ilustra a análise efetuada por Engels em 1876, no texto sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Nesse texto, Engels conclui que, ao contrário dos animais que só modificam a natureza pelo simples fato de viverem nela, o homem domina a natureza e a obriga a servir-lhe, diferença essa que resulta do trabalho. Mas Engels acrescenta: contudo, não nos deixemos dominar pelo entusiasmo em face de nossas vitórias sobre a natureza. Após cada uma dessas vitórias, a natureza adota sua vingança. É verdade que as primeiras consequências dessas vitórias são as previstas por nós, mas em segundo e em terceiro lugar aparecem consequências muito diversas, totalmente imprevistas, e que, com frequência, anulam as primeiras. Essas palavras são do Engels. Bom, e ele prossegue mostrando que na Mesopotâmia, na Grécia, assim como na Ásia Menor e em outros lugares, os homens devastavam as matas para cultivar as terras, sem imaginar que estavam, dessa forma, produzindo o atual deserto nessas regiões. Registra, em seguida, a destruição pelos italianos dos Alpes, né, dos bosques de pinheiros meridionais, que eram conservados carinhosamente ao norte, sem se advertirem que, por esse meio, estavam destruindo as bases da indústria de laticínios de sua própria região. E continuando, Engels adverte: os que difundiram o cultivo da batata na Europa, batata
batata que é originária da América, né? Foi levada para lá, então difundiram o cultivo da batata na Europa. Não sabiam que com esse tubérculo farináceo difundia, por sua vez, a escrofulose. Acrescentando mais adiante, né? Mas que importância pode ter a escrofulose comparada com os resultados que teve a redução da alimentação dos trabalhadores a batatas puramente, sobre as condições de vida das massas do povo de países inteiros, com a fome que se estendeu em 1847 pela Irlanda, em consequência de uma doença provocada por esse tubérculo, e que levou à sepultura 1 milhão de irlandeses que se alimentavam exclusivamente ou quase exclusivamente de batatas, e obrigou a que emigrassem para Neymar outros 2 milhões. Então, Engels vai mostrando naquele texto, de 1876, outros atos humanos que, sem o saber, provocaram consequências desastrosas, né? Como a destilação do álcool descoberta pelos árabes, sem pensar que haviam produzido uma arma de dizimação dos indígenas da América, um continente ainda então desconhecido, né? E depois Colombo, ao descobrir a América, também não sabia que estava dando vida nova à escravidão, há séculos desaparecida na Europa. Bem, então são questões que Engels estava pondo lá naquele texto de 1876. Né? Aí, se Engels pôde, ainda no século XIX, fazer essas constatações, isso se deveu à perspectiva teórica e ao compromisso social e político que aguçou sua consciência. De forma generalizada, essa consciência ecológica só veio a se disseminar na atualidade, consoante o dito de Marx no último parágrafo do pós-fácil, a segunda edição do Capital. Marx diz o seguinte: para o burguês prático, as contradições inerentes à sociedade capitalista patenteiam-se de maneira mais contundente nos vai-vens do ciclo periódico experimentados pela indústria moderna e que atingem seu ponto culminante com a crise geral. Esta, de novo, se aproxima, embora ainda se encontre nos primeiros estágios. Mas, quando tiver o mundo por palco e produzir efeitos mais intensos, fará entrar a dialética mesmo na cabeça daqueles que o bamburro transformou em eminentes figuras do novo Sacro Império Prussiano-Alemão. Bem, hoje o capitalismo já tem um mundo por palco, já tomou conta de todo o globo. Nessas circunstâncias, a consciência dos problemas produzidos pelo modo de produção capitalista vai penetrando nas cabeças até mesmo daqueles que o acaso ou a fortuna inesperada, é esse o significado da palavra bamburro usada lá por Marx, né? O acaso ou fortuna inesperada transformou nos senhores de imensos impérios econômicos, né? Até na cabeça deles agora essa consciência começa a penetrar, né? Bem, mas se o esgotamento das possibilidades da forma social capitalista evidenciado nas crises, e de modo especial na crise geral de caráter estrutural, conduz à tomada de consciência dos problemas, obviamente essa consciência não é unívoca e não se exerce com o mesmo significado e na mesma direção, conforme se trate dos membros da classe dominante, a burguesia, e da classe dominada, o proletariado. Cumpre, pois, considerar essa questão. Então, no quadro da luta de classes, as crises são encaradas em perspectivas opostas pelas classes em confronto. Assim, enquanto a classe dominante, a burguesia, tende a encarar as crises como simples desarranjos ou disfunções que apenas exigem rearranjos ou ajustes, né, reformas, a classe dominada, os trabalhadores, tenderão a encarar as crises conjunturais como expressão das contradições de estrutura, buscando explorar a crise de conjuntura para mudar a correlação de forças, tendo em vista a transformação estrutural da sociedade. Considerando que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência, como diz Marx, né? São as condições materiais, isto é, a classe entendida como a posição ocupada pelos agentes sociais no processo de produção, que determinam o nível e a forma de sua consciência.
Cumpre, pois, distinguir, como fez Lucien Goldman, entre consciência real, consciência possível e limite máximo de consciência possível. Assim, é claro que a burguesia pode, em determinadas circunstâncias, ser dotada de uma consciência real mais avançada do que o nível de consciência real atingido pelo proletariado. Mas, em termos de consciência possível, devido às posições diferentes e contrapostas ocupadas por essas duas classes no sistema de produção, a burguesia estará necessariamente aquém do proletariado. E o limite máximo de consciência possível nas condições em que vigora o modo de produção capitalista só poderá ser atingido pelo proletariado. Isso porque, por definição, o limite máximo de consciência possível da burguesia se mantém no horizonte da sociedade capitalista, enquanto que a posição de classe do proletariado o impele a romper o horizonte da ordem burguesa, projetando-se para além dela, na direção de uma nova forma social caracterizada pelo socialismo como transição para o comunismo. Dizendo de outra maneira, os interesses da burguesia a compelem a permanecer nos limites do modo de produção capitalista, ao passo que os interesses do proletariado exigem, para serem realizados, a superação da sociedade capitalista. Nesse contexto, nós compreendemos a expectativa de Marx e Engels de um avanço da Revolução Proletária nas lutas de classe entre 1848 e 1850 na França. Conforme esclareceu Engels na introdução de 1895 a uma nova edição do texto de Marx, As lutas de classe na França entre 1848 e 1850, a transformação da revolução da minoria em revolução da maioria sob a liderança do proletariado parecia viável no processo das lutas entre 1848 e 1850. No entanto, diz Engels nessa introdução à nova edição do texto de Marx, a história nos desmentiu, bem como a todos que pensavam de maneira análoga. Ela demonstrou claramente que o estado de desenvolvimento econômico no continente ainda estava muito longe do amadurecimento necessário para a supressão da produção capitalista. Depois lá de 1848, 1850, ambos entenderam que a crise econômica de 1857 provocaria politicamente um dilúvio, ou seja, uma nova revolução, o que levou Marx, numa carta a Engels de dezembro de 1857, a afirmar, vejam, ele estava aí redigindo o texto da Contribuição para a Crítica da Economia Política, que ele veio a publicar em 1859. E nessa carta, então, de dezembro de 1857, ele dizia ainda: trabalho como louco pelas noites afora, na reunião dos meus estudos econômicos, para pôr a claro, pelo menos, os traços fundamentais antes do dilúvio. Usar para os operários a arma teórica, que nas mãos deles assumiria a força da força material, conforme ele próprio já houvera afirmado na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, lá em 1843. Mas, menos de um ano depois, numa outra carta a Engels, datada de 8 de outubro de 1858, ele afirmou: a verdadeira missão da sociedade burguesa é criar o mercado mundial, pelo menos em suas grandes linhas, assim como uma produção condicionada pelo mercado mundial. Como a Terra é redonda, essa missão parece acabada com a colonização da Califórnia e da Austrália, assim como a abertura do Japão e da China. Para nós, a questão difícil é esta. Sobre o continente europeu, a revolução é iminente e ela toma um caráter socialista. Mas não será ela abafada nesse pequeno canto, já que, sobre um terreno muito mais vasto, o movimento da sociedade burguesa é ainda ascendente? Então, vejam, ele estava querendo acelerar o processo da revolução. Na Europa, isso parecia viável, Mas esse é um canto do mundo. Não é que a revolução
pode acontecer, né, nesse limitado campo, se o capitalismo ainda, num campo muito mais vasto, né, continua em ascensão. Bom, essa discussão sobre a crise global como expressão do amadurecimento das condições objetivas, né, e a necessidade de compreendê-la de forma adequada para não deixar passar a oportunidade do desencadeamento da ação revolucionária, reitera a evidência de que, além do amadurecimento das condições objetivas, é necessário também o amadurecimento das condições subjetivas, né, que envolvem a tomada de consciência da situação para poder agir sobre ela revolucionariamente. Porque é isso que ocorre, né? As condições objetivas podem estar já amadurecidas, mas se faltam as condições subjetivas, a revolução não acontece. Às vezes ocorre das condições subjetivas avançarem, mas não poderem se realizar, porque as condições objetivas ainda não amadureceram. Bem, daí a necessidade de se considerar o modo como se desenvolve a luta de classes no terreno das ideologias, né? Retomando Marx, em passagem que eu já citei, né, é pelas formas ideológicas que os homens tomam consciência do conflito entre as forças produtivas sociais e as relações de produção, levando-o às últimas consequências. Como já indiquei, para viabilizar a forma social capitalista, foi necessário romper com as relações feudais. Assim, em lugar do domínio do senhor feudal, dono da terra, impôs o domínio do capitalista, dono dos meios de produção. Os servos e os artesãos, por sua vez, foram arrancados de seus vínculos, respectivamente com a terra e com as corporações de ofício, sendo transformados em trabalhadores livres, reduzidos à condição de proprietários apenas de sua própria força de trabalho. Aí está a base da constituição das relações sociais específicas do modo de produção capitalista, ou seja, proprietários livres que se defrontam no mercado. De um lado, o capitalista, o burguês, que detém a propriedade exclusiva dos meios de produção. De outro lado, o trabalhador, o proletário, que detém a propriedade exclusiva da força de trabalho. Nessa condição, eles entram em relação de troca e celebram livremente um contrato, mediante o qual o capitalista compra a força de trabalho, adquirindo assim o direito de se apropriar de tudo que o trabalhador for capaz de produzir. E o trabalhador, por sua vez, vende sua força de trabalho em troca do salário que lhe permite sobreviver. Celebrado esse contrato, o trabalhador estará em condições de pôr em movimento sua força de trabalho, operando com os instrumentos de produção que são propriedade do capitalista. Eis aí o atributo de liberdade da sociedade capitalista. Então, é uma sociedade livre, relação entre proprietários livres. A base é a propriedade, né? E quem exerce, quem detém a propriedade, dispõe livremente de sua propriedade, dos seus bens. Então, o trabalhador é livre, é um trabalhador livre, assalariado. Por quê? Porque ele tem a propriedade da sua força de trabalho e dispõe dela livremente. E estabelece o contrato com o capitalista, que detém a propriedade dos meios de produção e dispõe deles livremente. Tem um contrato livre. O trabalhador assina se ele estiver de acordo, senão ele não assina. Então, uma sociedade livre. Então, é uma sociedade livre porque é baseada na relação entre proprietários livres que dispõem livremente de seus bens. Nessa nova forma social, inversamente ao que ocorria na sociedade feudal, é a troca que determina o consumo. Desde a troca que precede a produção, consubstanciada no contrato de compra e venda da força de trabalho, até a relação de compra e venda dos bens produzidos que possibilita nos mercados o acesso dos membros da sociedade ao consumo desses bens. Por isso, esse tipo de sociedade é também chamado de sociedade de mercado. Né? É o mercado que rege tudo, uma sociedade de trocas. Né? E a troca precede o consumo. Antes, você precisava consumir, né, para verificar o que sobrou. E aquilo que sobrou era objeto de troca. Agora não, você precisa primeiro trocar, né, para depois consumir. Sem a troca, o consumo é impossível. Né? Eu costumo
ilustrar isso com um exemplo simples, né? Se eu sou, por exemplo, um trabalhador, né, que trabalha numa fábrica de indústrias alimentícias, né, ou numa fábrica de indústrias têxteis, né, que produz roupas, bem, chega no fim do mês, eu que produzi esses alimentos, né, então eu separo ali os pacotes de macarrão, de arroz, isso aqui, e levo para casa, que é aquele que eu vou precisar consumir durante o mês. Né? Na indústria têxtil, na indústria de roupas, né, no final do mês eu separo as calças que eu vou precisar, os meus filhos, né, o vestido que minha esposa e minhas filhas vão precisar, e levo para casa. Eu produzi isso e necessito disso para o meu consumo. Mas isto é impossível na sociedade capitalista, porque o que eu recebo em troca do trabalho que eu realizei é o salário, que corresponde ao valor da força de trabalho. E é com esse salário que eu vou suprir as minhas necessidades de sobrevivência, que eu vou satisfazer as minhas necessidades de consumo. Então eu recebo o salário e depois eu vou lá na loja comprar. Né? E lá eu compro aquela roupa que eu produzi lá na fábrica, cuja produção eu participei lá na fábrica. Mas é lá que eu vou adquirir. Então é a sociedade de troca. Né? Eu troco a força de trabalho pelo salário e depois eu troco o salário pelos bens que eu necessito para sobreviver. Né? Eu me lembro lá, né, Nery, que o Hermógenes trabalhava na Lorenzetti, né? Mas ele não podia levar o chuveiro para casa. A gente tinha que ir lá na loja e comprar o chuveiro Lorenzetti para instalar na nossa casa. Então, a sociedade de troca fica bem claro. Né? Conforme esclarece Marx, as formas de conversão dos produtos do trabalho em mercadorias já possuem, isso está no Capital, né? Já possuem a consistência de formas naturais da vida social, antes que os homens procurem aprender o seu significado, a eles escapando inteiramente o caráter histórico dessas formas, que, ao contrário, eles consideram imutáveis. A mercadoria se torna misteriosa ao encobrir as características sociais do trabalho humano. Consequentemente, diz Marx, uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para explicar esse mecanismo, Marx recorre à religião. Diz ele, aí os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana no mundo das mercadorias. E arremata, chamo a isto de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho quando são gerados como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias. Então é assim que a população, de modo geral, imagina as mercadorias. Elas têm vida própria, são objetos que estão produzidos aí, eu adquiro, sem ter a percepção de que, na verdade, aquilo é produto das mãos humanas. O caráter misterioso da mercadoria se liga, então, à opacidade das relações que caracterizam a sociedade capitalista. Marx lembra que, no regime feudal, sejam quais forem os papéis que os homens desempenham ao se confrontarem, as relações sociais entre as pessoas na realização de seus trabalhos revelam-se como suas próprias relações pessoais, não se dissimulando em relações entre coisas, entre produtos do trabalho. Então, a partir dessa constatação, ao tratar da contradição entre os objetivos proclamados e os objetivos reais na educação, eu desenvolvi as seguintes considerações, lá no livro A Nova Lei da Educação. Né? A função de mascarar os objetivos reais por meio dos objetivos proclamados é exatamente a marca distintiva da ideologia liberal, dada a sua condição de ideologia típica do modo de produção capitalista, que introduziu, pela via do fetichismo da mercadoria, a opacidade nas relações sociais. Com efeito, nas sociedades escravista e feudal, as relações sociais eram transparentes, já que o escravo era, no plano da realidade e no plano da concepção, portanto, de fato e de direito, propriedade do senhor.
E o servo, por sua vez, estava submetido ao senhor também de fato e de direito, real e conceitualmente. Diferentemente, na sociedade capitalista, defrontam-se no mercado proprietários aparentemente iguais, mas de fato desiguais, realizando, sob a aparência da liberdade, a escravização do trabalho ao capital. Instala-se a cisão entre a aparência e a essência, entre o direito e o fato, entre a forma e a matéria. Considerando que o trabalhador, se não vender sua força de trabalho ao capitalista, não terá como sobreviver, ele, na verdade, não tem escolha. Ou ele vende sua força de trabalho, ou simplesmente vai morrer. Sobra-lhe apenas a alternativa da delinquência, ou seja, enveredar pelo caminho do crime. Isso significa que, enquanto o capitalista é livre na aparência e na essência, de direito e de fato, formal e materialmente, o trabalhador é livre apenas na aparência, no plano do direito e no aspecto formal. Essencialmente, de fato e materialmente, ele é escravo. As cisões mencionadas expressam o caráter contraditório da ideologia liberal, contradição que é, ao mesmo tempo, a sua força e a sua fraqueza. É a sua força porque é mediante esse mecanismo que ela se converte em expressão universal, apresentando-se como representativa de todos os homens. Por essa via, a classe que lhe dá sustentação, a burguesia, formulam em termos universais os seus interesses particulares, o que a torna porta-voz do conjunto da humanidade, logrando com isso a hegemonia, isto é, a obtenção do consenso das demais classes em torno da legitimidade de sua direção. Mas é também a sua fraqueza, uma vez que o caráter universal foi obtido ao preço de uma concepção abstrata de homem, que, embora histórica, não se reconhece como tal, buscando justificar-se ahistoricamente. E essa opacidade das relações sociais sobre o capitalismo deu relevância aos embates ideológicos na luta de classes. Na já mencionada introdução à nova edição do texto de Marx, As Lutas de Classes na França, de 1848 e 1850, escrito em 1895, Engels mostra que as mudanças históricas que se processaram ao longo da segunda metade do século XIX, no desenvolvimento do capitalismo e da sociedade burguesa, colocaram a exigência da mudança das estratégias e táticas da Revolução Proletária. Ele avalia, então, positivamente, lá no final do século, avalia positivamente a luta parlamentar desenvolvida na Alemanha pelo proletariado, elogiando a inteligência com que os operários alemães utilizaram o sufrágio universal instituído em 1866, conduzindo a um crescimento espantoso do Partido do Movimento Operário, que passou de 102 mil votos em 1871 para 493 mil em 1877, 550 mil em 1884, 763 mil em 1887, atingindo 1.427.000 em 1890, ainda na vigência da lei contra os socialistas, que colocou o Partido Social Democrata na ilegalidade. Após 1890, com a suspensão da ilegalidade, os votos socialistas se elevaram para 1.787.000, ou seja, mais de um quarto do total. E Engels prossegue descrevendo as mudanças que conduziram a inviabilizar a luta de barricadas com o desenvolvimento, vejam bem, descreve as mudanças que conduziram a inviabilizar a luta de barricadas, que era a tática, a estratégia ainda vigente lá em 1848, a inviabilizar a luta de barricadas com o desenvolvimento da indústria bélica e, entre outros fatores, a remodelação das cidades, observando que os bairros construídos a partir de 1848 nas grandes cidades têm ruas longas, retas e largas, e parecem ser feitos de encomenda para o uso dos novos canhões e fuzis. Seria insensato o revolucionário que escolhesse os novos bairros operários do norte e do leste de Berlim
para um combate de barricadas. Aí entrou também a reforma de Paris, né, com as grandes avenidas, uma praça ali na ponta, você bota um canhão de longo alcance ali, né, luta de barricada se viabiliza. Ora, essa tendência, já antevista por Engels no final do século XIX, se aprofundou nas primeiras décadas do século XX, sendo objeto das análises de Gramsci, que elaborou a distinção entre sociedade política e sociedade civil no seio do Estado, reelaborou os conceitos de hegemonia e de luta hegemônica e operou a distinção entre guerra de movimento e guerra de posição, pondo em prática o método marxista da análise concreta de situações concretas. Situações concretas, isto é, um todo articulado, tal como o entender a Marx no método de economia política. O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, unidade da diversidade. Análise concreta, ou seja, o procedimento que permite aprender a situação, o concreto real, e reproduzi-lo no plano do pensamento. O método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é, para o pensamento, precisamente a maneira de se apropriar do concreto e de o reproduzir como concreto pensado, diz Marx no texto do método da economia política. Bem, nesse deslocamento das lutas para o terreno ideológico, há uma questão que, a meu ver, deveria ser discutida, que, ao que suponho, confere especificidade às transformações do capitalismo na fase contemporânea. Trata-se da elaboração ideológica da grande burguesia visando a controlar as crises cíclicas do capitalismo. À época de Marx, acreditava-se que as crises sucessivas acabariam criando as condições objetivas que viabilizariam a revolução proletária. Por isso, Marx, em uma de suas cartas da época em que redigiu o Capital, afirmara que estava trabalhando como louco porque se avizinhava uma nova crise e era preciso que sua obra estivesse concluída em tempo para servir de ferramenta teórica à organização da luta operária. A situação alterou-se após a Grande Depressão de 1929, no que se refere à consciência burguesa das crises e à sua capacidade de exercer controle sobre elas. Isso que se comentava, acho que ontem, né, que a burguesia também estuda, né, também se organiza, também analisa. Né. Então, sobre o impacto da crise geral da economia capitalista, que eclodira em 1929, Keynes se dedicou a elaborar a concepção que atribui importância central ao Estado do planejamento racional das atividades econômicas, buscando combinar a regulação da economia pelo Estado com o funcionamento da economia de mercado baseada na propriedade privada. Essa concepção é divulgada através da obra Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro, publicada em 1936. Segundo Gilson Schwartz, no estudo sobre Keynes, a pretensão de Keynes era reformar o capitalismo antes que ele mesmo se destrua totalmente. Dir-se-ia que Keynes se apropriou das análises de Marx, que expõe o movimento contraditório do capital desembocando nas crises cíclicas, e, como bom representante da burguesia, em lugar de ver nessas crises a necessidade da superação do capitalismo, procurou encontrar os antídotos, isto é, os mecanismos que permitissem, se não evitar as crises... Segura mais no meio, tá. Que não chia. Bem, eu vou repetir esse último trecho, então. Agora está dando? É que não pode segurar embaixo. Vai chiado. Pega mais no meio. Sim. Tá bom. Tecnologia. Disse-ia que Keynes se apropriou das análises de Marx, que expõe o movimento contraditório do capital, desembocando nas crises cíclicas, e, como bom representante da burguesia, em lugar de ver nessas crises a necessidade da superação do capitalismo, procurou encontrar os antídotos, isto é, os mecanismos que permitissem, se não evitar as crises, pelo menos mantê-las sob controle. Com adequadas políticas governamentais, ele acreditava ser possível conter as crises cíclicas do capitalismo, garantindo o pleno emprego e taxas de crescimento contínuas, se não para sempre, ao menos por longos períodos. Paralelamente aos esforços de Keynes, encontramos em contraposição Hayek, que também procurou explicar as crises cíclicas do capitalismo.
Diferentemente de Keynes, ele se posicionou radicalmente contra a intervenção do Estado na economia. A retomada do crescimento econômico com forte participação do Estado no período pós-Segunda Guerra Mundial, denominado de Idade de Ouro, pareceu dar razão a Keynes. Entretanto, o término desse ciclo com a crise que sobreveio na década de 1970 trouxe à tona a posição de Hayek, que acabou agraciado com o Nobel de Economia em 1974. Né? Então, aí na nova crise, aí ressuscita-se Hayek, né? E Milton Friedman, os dois receberam o Nobel de Economia. Então, o que devemos reter, porém, é que, tanto num caso como no outro, se faz presente o protagonismo dos organismos internacionais no gerenciamento do capitalismo, assim como de suas crises. No primeiro caso, sobressaiu a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E no segundo, a Comissão Trilateral, sucedida pelo FMI e Banco Mundial. A educação, que tenderia, sobre a base do desenvolvimento tecnológico propiciado pela revolução microeletrônica, a universalização de uma escola unitária capaz de propiciar o máximo de desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos, conduzindo-os ao desembrochar pleno de suas faculdades espirituais, é colocada inversamente sob as condições de funcionamento do mercado capitalista. É, com efeito, aquilo que poderíamos chamar de concepção produtivista de educação, que domina o panorama educativo da segunda metade do século XX. A visão produtivista de educação se empenhou no primeiro período, entre os anos de 1950 e 1970, em organizar a educação de acordo com os ditames do Taylorismo-Fordismo, através daquilo que chamei de pedagogia tecnicista, que se procurou implantar no Brasil pela Lei 5.092 de 1971, quando se procurou transportar para as escolas os mecanismos de objetivação do trabalho vigentes nas fábricas. No segundo período, a partir do final dos anos de 1980, entram em cena as reformas educativas ditas neoliberais que se encontram em andamento. Agora, sob inspiração do toyotismo, busca-se flexibilizar e diversificar a organização das escolas e o trabalho pedagógico, assim como as formas de investimento, secundarizando, nesse último caso, o papel do Estado e apelando-se para a benemerência e voluntariado. Mas, em ambos os períodos, prevalece a busca de produtividade guiada pelo princípio de racionalidade, que implica o empenho em se atingir o máximo de resultados com o mínimo de dispêndio. Para esse fim, o Estado, agindo em consonância com os interesses dominantes, transfere responsabilidades, sobretudo no que se refere ao financiamento dos serviços educativos, mas concentra em suas mãos as formas de avaliação institucional. Assim, também na educação, aperfeiçoam-se os mecanismos de controle, inserindo-a no processo mais geral de gerenciamento das crises, no interesse da manutenção da ordem vigente. Em síntese, a questão que procurei formular tem em vista que parece haver claramente um processo intencional de administração das crises, pela qual a política econômica mundial alterna deliberadamente períodos de crescimento e de recessão, ou combina crescimento em alguns países e recessão em outros, mantendo nas mãos da grande burguesia internacional o controle da situação e neutralizando, em consequência, as pressões dos trabalhadores. É nesse novo patamar que se coloca a luta revolucionária pelo socialismo, visando superar o modo de produção capitalista, a fim de que a humanidade saia da pré-história e ingresse na história propriamente dita, que corresponde ao chamado reino da liberdade, no qual os homens agirão coletivamente de forma intencional, tornando-se plenamente conscientes e, portanto, senhores de seus atos. Passarão, pois, a fazer a história sabendo que a fazem, e não como vem ocorrendo até agora, em que os homens fazem a história, mas, de modo geral, sem o saber. Mas para que essa revolução aconteça, é necessário desencadear uma longa luta na qual ocupa posição estratégica a ação ideológico-política, que foi o tema dessa conferência. Então, eu vou para a conclusão, apresentando breves indicações para a ação política e ideológica no contexto atual. O
desenvolvimento da consciência social proletária como premissa para a ação política ideológica eficaz implica dois aspectos, de preferência organicamente articulados entre si. Trata-se da educação, com destaque para a forma escolar, e a própria ação das massas organizadas. A educação escolar é o meio mais adequado para a apropriação pelos trabalhadores das conquistas históricas da humanidade que lhes aguçarão a consciência da necessidade de intervir praticamente para dar continuidade ao processo histórico, conduzindo-o a um novo patamar, como destacou Gramsci no texto de 1916, portanto, ainda no período da juventude. Disse ele lá nesse texto lá da revista Ordem Novo: é através da crítica da civilização capitalista que se forma ou está se formando a consciência unitária do proletariado. E crítica quer dizer cultura, e não já evolução espontânea e naturalística. E não se pode obter isso se não se conhece também os outros, a sua história, o suceder-se dos esforços que eles fizeram para ser isto que são, para criar a civilização que criaram e que nós queremos substituir pela nossa. Quer dizer, ter noções de que coisa é a natureza e as suas leis para conhecer as leis que governam o espírito. E Gramsci conclui de forma clara, situando a necessidade de o proletariado dominar o saber histórico, colocando-se assim como um elo na cadeia da história universal. Se é verdade que a história universal é uma cadeia dos esforços que o homem fez para libertar-se tanto dos privilégios como dos preconceitos e da idolatria, não se compreende por que o proletariado, que um outro elo quer juntar a essa cadeia, não deva saber como e porquê e de quem tenha sido precedido e qual a vantagem que pode tirar desse saber. Mas essa formação histórica e crítica deve ser articulada com as ações coletivas sistematicamente organizadas, como, aliás, preconiza a pedagogia histórico-crítica, ao considerar a educação como mediação no interior da prática social, tendo, pois, a própria prática social ao mesmo tempo como ponto de partida e ponto de chegada. As ações de massa devem ser orientadas o máximo possível pela perspectiva da passagem do nível econômico corporativo ao nível econômico político e deste ao nível propriamente político, realizando a catarse, entendida por Gramsci como a assimilação superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens, isto é, a passagem da condição de classe em si para a condição de classe para si. Assim, ou seja, a passagem do simples pertencimento à classe para adquirir a consciência desse pertencimento. Assim, por exemplo, numa greve por reivindicação salarial, não basta reivindicar determinado índice com o argumento de que o trabalhador tem direito ao aumento solicitado, e, portanto, a paralisação tem o sentido de forçar o empregador a conceder o índice proposto. Deve-se ir além e mostrar, como Marx o fez no texto Salário, Preço e Lucro, apresentado na Associação Internacional dos Trabalhadores em junho de 1865, que os ganhos do empregador são parte da mais-valia produzida pelos próprios trabalhadores, correspondendo, portanto, a trabalho não pago. Porque a concepção corrente é invertida por conta daquela opacidade, então a burguesia inverte, e é por isso que se denomina como classes produtoras, os empregadores, os empresários, os capitalistas, são as classes produtoras. E nas campanhas políticas se diz que as empresas geram empregos, geram renda. Então são as classes produtoras. Na verdade, a classe produtora é o proletariado. E toda a sociedade vive da produção. E a mais-valia, o lucro do empresário, os juros do banco, todas são as partes em que se divide a mais-valia, o valor excedente produzido pelos trabalhadores. Naquele texto, no texto Salário, Preço e Lucro, Marx vai desenvolver essas questões e vai observar, ao final, que os trabalhadores não devem se esquecer que, em suas lutas diárias,
atacam os efeitos e não as causas. E que o sistema capitalista, apesar de todas as misérias que impõe, engendra simultaneamente as condições materiais e as formas sociais necessárias para uma reconstrução econômica da sociedade, acrescentando que, em lugar do lema conservador, um salário justo por uma jornada de trabalho justa, o movimento sindical deve adotar o lema revolucionário, abolição do sistema de trabalho assalariado. E conclui propondo a aprovação de uma resolução em 3 pontos, dos quais transcrevo o terceiro. Os sindicatos, diz Marx nessa resolução, os sindicatos trabalham bem como centro de resistência contra as usurpações do capital. Falham em alguns casos por usar pouco inteligentemente a sua força, mas são eficientes, de modo geral, por se limitarem a uma luta de guerrilhas contra os efeitos do sistema existente, em lugar de, ao mesmo tempo, se esforçarem para mudá-lo, em lugar de empregarem suas forças organizadas como alavanca para a emancipação final da classe operária, isto é, para a abolição definitiva do sistema de trabalho assalariado. Aqui eu destaco que a referência dele ao sindicato, mas eu acho que isso se estende para os chamados movimentos sociais, né? Movimentos sociais que também não são só dos trabalhadores, né? Tem os movimentos sociais da burguesia, né, da classe dominante, e os movimentos sociais da classe dominada, dos trabalhadores, os movimentos sociais populares, ou dos de baixo, como diria Florestan Fernandes, ou dos subalternos, como diria Gramsci. Porque há vários movimentos da burguesia. No campo da educação, inclusive, tem um movimento Todos pela Educação. Né? O movimento Todos pela Educação é o movimento dos empresários, né? De organizações, fundações de empresas, de bancos, né? Que se mobilizaram para interferir no processo de educação, nas políticas educacionais, e vêm aí atuando intensamente e, inclusive, interferindo no âmbito público. Então, agora, movimentos sociais, a natureza dos movimentos sociais, por definição, o movimento social é a reivindicação de determinado direito, e, portanto, eles são conservadores, porque trata-se de assegurar um espaço no sistema existente. Então, você tem lá o movimento negro, a posição dos negros na sociedade, movimento indígena, movimento do sem-teto é para conseguir casas, o movimento do sem-terra para conseguir terra nessa sociedade. Agora, é necessário, então, que os movimentos sociais populares sejam articulados nesse processo de passagem do nível econômico corporativo para o nível propriamente político. Ascenda a condição de movimentos integrados no processo revolucionário. Então, além disso, é fundamental que as ações encetadas pelas organizações de massa dos trabalhadores se constituam em experiências da nova forma de sociedade quanto ao modo de organizar e de administrar as relações sociais. Isso é importante por produzir os germes da futura sociedade socialista e também porque seu êxito injeta um novo ânimo na luta dos trabalhadores, dispondo-os a novas iniciativas. Eu penso que talvez o movimento que ilustra melhor essa questão é o MST. A forma resoluta com que seus militantes arregimentam rapidamente grande número de famílias para realizar ocupações e o modo como organizam e administram a vida nos acampamentos e assentamentos constituem germes da sociedade socialista que se quer implantar e, pelos resultados atingidos, revigoram suas forças e os animam a prosseguir na luta em busca de novas conquistas. E o MST é um movimento que surgiu também com uma visão muito conservadora, né? Porque eram pequenos agricultores que perderam suas terras, ou porque o banco tomou, né? Ou porque eles resolveram tentar a sorte nas cidades, e lá eles ficaram na periferia, sem maiores chances, e aí, bom, vamos voltar lá para a terra, vamos tentar recuperar a nossa terra. E se organizaram no movimento para reforma agrária, no sentido de eles conseguirem reaver aquelas terras e voltar à condição de pequeno agricultor. Mas
nesse processo, o movimento foi se desenvolvendo e adquirindo a consciência de que a questão da terra não se resolve se está articulada com os movimentos urbanos. E essa articulação também não se... Quer dizer, a situação também não se resolve só com a articulação no âmbito interno, nacional, mas é preciso também uma articulação internacional. E para isso é preciso se organizar, se mobilizar e se formar. Aí cria uma escola nacional, a Escola Nacional Florestan Fernandes, que organizam cursos, fazem convênios com universidades, criam cursos lá, inclusive, para agentes sociais da América Latina, não só do Brasil, né? Da África, né? Que vão lá, ficam, tem na Escola Nacional, tem dependências para eles viverem lá durante uma semana, durante um mês, durante um ano, né? Tem dormitórios e tal, e refeitórios. Então, as experiências nos assentamentos, agora eles vão incorporando a tecnologia. Então não é mais aquele pequeno agricultor tradicional, né, que recusa os avanços, mas incorpora as tecnologias para desenvolver uma produção, né, num novo nível, né. Então, eu menciono muita coisa ficou em aberto, mas não podia prosseguir porque eu já estourei o tempo aceitável, né? Esperando ter trazido alguma contribuição para as nossas lutas, eu fico então à disposição para os debates. Muito obrigado.